A mensagem apareceu no grupo de família numa quarta-feira à tarde, enquanto eu revisava os projetos arquitetônicos da nossa nova sede. Oi, família. Então, finalizamos a lista de convidados e vamos manter algo bem íntimo. Só 80 pessoas. Estamos convidando apenas familiares que realmente conquistaram algo na vida. Carreiras de sucesso, vidas estabelecidas, sabem? Queremos que o casamento reflita nossos valores de realização e excelência. Mal posso esperar para comemorar com nossa família de sucesso. As respostas vieram imediatamente. Tia Sharon, estou tão orgulhosa de você por ter padrões. Tio Mike, essa é minha garota. Primo Brett, qualidade acima da quantidade. Faz sentido. Mantenha a classe. Mãe, ideia maravilhosa. Madison, seu casamento deve mostrar o melhor da nossa família. Fiquei olhando para a tela do celular, vendo as felicitações se acumular. Eram 43 membros da família nesse chat, e cada um curtia a mensagem da Madison, adicionava emojis de comemoração e elogiava sua seletividade. Meu celular vibrou com uma mensagem direta da Madison. Oi, Zoe, só queria avisar que vamos manter o casamento bem pequeno. Só familiares com carreiras consolidadas. Tenho certeza de que você entende. Talvez possamos tomar um café depois da lua de mel. 2 corações. Deixei o celular de lado e voltei aos projetos arquitetônicos. Minha assistente bateu na porta do escritório. Senhorita Chun, o empreiteiro precisa da aprovação para o upgrade de materiais sustentáveis. Vai acrescentar $340 mil à obra, mas a certificação ambiental será aprovada. Eu disse. A certificação é mais importante do que o custo. Depois que ela saiu, olhei novamente para o celular. O grupo de família já tinha mudado o assunto para o local do casamento da Madison, alguma mansão histórica na região vinícola, e o emprego impressionante do noivo como analista financeiro em uma empresa de médio porte. Digitei uma resposta simples. Parabéns, Madison. Desejo felicidade a vocês dois. Depois silenciei o grupo e voltei ao trabalho. A suposição de que eu não tinha sucesso não era nova. Era a narrativa da família há 8 anos. Desde que larguei a faculdade de Direito após um semestre, aos 22 anos, seguindo o caminho que minha família esperava, graduação em Ciência Política, entrada em Direito, eventual sociedade em um escritório prestigiado, o mesmo caminho que meu pai, meu tio e meu primo mais velho Brett tinham seguido. Exceto que eu odiava cada dia de direito. Odiava o ambiente competitivo, os argumentos teóricos, o futuro que conseguia ver se estendendo à minha frente, uma carreira que eu havia escolhido para agradar minha família, não a mim mesma. Então, eu me desliguei, arrumei meu apartamento, mudei para o outro lado do país e comecei a trabalhar como designer júnior em um pequeno escritório de arquitetura. A reação da família foi catastrófica. Você está jogando sua vida fora, meu pai disse numa ligação que eu ainda consigo ouvir perfeitamente, 8 anos depois. Arquitetura. Você nunca vai ganhar dinheiro de verdade. Nunca terá o prestígio ou a segurança do direito. Ela sempre foi impraticável, tia Sharon anunciou no dia de ação de graças daquele ano, como se eu não estivesse ali, perseguindo sonhos criativos em vez de construir uma carreira de verdade. Madison, que na época tinha 17 anos, olhou para mim com pena. Eu nunca desistiria de algo importante só porque era difícil. Tentei explicar que não estava desistindo, apenas escolhendo um caminho diferente, mas eles já tinham escrito a história. Zoe era a decepção da família, aquela que tinha potencial e o desperdiçou. A história de advertência que eles mencionavam sempre que os mais jovens falavam sobre carreiras fora do convencional. Então, eu parei de tentar convencê-los. Mudei para Seattle, mantive a cabeça baixa e comecei a trabalhar projetando residências, depois pequenos edifícios comerciais e, em seguida, estruturas maiores e mais complexas. Passei daquela pequena empresa para uma de médio porte e depois para uma grande firma internacional de arquitetura. 5 anos atrás, comecei meu próprio escritório. A Chun Architecture and Design hoje emprega 62 pessoas. Projetamos 3 edifícios cívicos premiados, 2 empreendimentos de moradia sustentáveis e um centro de ciências universitário que foi destaque na Architectural Digest. O faturamento do ano passado foi de $18 milhões. Este ano, projetamos $24 milhões.
Mas eu participava dos encontros familiares usando roupas simples, dirigia um Subaru prático e falava de forma vaga sobre meu trabalho de design quando perguntavam sobre minha carreira. Eu morava em um apartamento modesto na cidade, sem mencionar a casa na montanha que projetei e construí sozinha, nem a propriedade à beira-mar que comprei como investimento. Eles mesmos preencheram a narrativa. Zoe ainda estava lutando, ainda trabalhava para outra pessoa, ainda tentava fazer seu sonho impraticável de arquitetura dar certo, provavelmente mal conseguindo pagar as contas. Eu deixei que acreditassem nisso porque corrigi-los significaria me importar com a opinião deles, e eu parei de me importar por volta dos 3 anos. A exclusão do casamento de Madison deveria ter me incomodado. Deveria ter doído. Mas, em vez disso, senti apenas uma curiosidade leve sobre quanto tempo aquela ficção particular conseguiria se sustentar. A semana passou normalmente. Apresentei projetos a um grande cliente de tecnologia na quinta-feira, finalizei contratos para a renovação de um museu na sexta-feira e passei o sábado fazendo trilha nas montanhas com amigos que realmente sabiam o que eu fazia da vida. O grupo de família continuava a ferver com novidades do casamento. Madison postava fotos das compras do vestido, dos arranjos florais, das degustações de bolo. Todos comemoravam cada decisão, cada detalhe. No domingo à tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, é a Zoe Chun? A voz de uma mulher soava profissional, porém insegura. Aqui é Amanda Whitmore, da Pacific Design Magazine. Estou trabalhando na nossa matéria anual sobre estrelas em ascensão na arquitetura e sua firma veio altamente recomendada. Esperava agendar uma entrevista e uma sessão de fotos. Puxei minha agenda. Tenho disponibilidade na próxima terça à tarde. Perfeito. Estamos particularmente interessados na sua abordagem de design sustentável e no recente projeto do Centro Cívico. Aquela construção é impressionante. Obrigada. Tenho muito orgulho de como ficou. Depois que agendamos os detalhes, sentei-me na varanda do meu apartamento, o apartamento modesto, aquele que minha família consideraria adequadamente humilde, e olhei para o horizonte da cidade. 3 dos edifícios visíveis de onde eu estava continham meus projetos. A família não fazia a menor ideia. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu gerente de projetos. Cliente aprovou os projetos finais do empreendimento à beira-mar. Contrato de $31 milhões assinado. Champanhe amanhã. Respondi. Com certeza. Celebração da equipe. A notificação do grupo da família apareceu acima da mensagem. Madison postando mais empolgação sobre a contagem regressiva para o casamento. O contraste era quase cômico. Na manhã de segunda-feira, eu estava em uma reunião de revisão de projetos quando meu celular começou a vibrar sem parar. Ignorei. Estávamos discutindo cálculos estruturais para uma seção complexa em balanço, e a equipe de engenharia precisava da minha opinião. Quando a reunião terminou, 90 minutos depois, eu tinha 27 chamadas perdidas e 64 mensagens de texto, todas de membros da família. O grupo tinha explodido. Rolei até o início do caos. Tudo começou com uma mensagem da mãe do noivo da Madison, postada 2 horas antes. Acabei de ler a Pacific Design Magazine online e vi que estão destacando a prima da Madison, Zoe Chin, a arquiteta. É ela? Zoe, então Madison. O quê? Não, Zoe trabalha como designer em algum lugar. Não é a mesma pessoa. Mas alguém tinha postado um link, depois outro para o perfil do Architectural Digest do Centro de Ciências da Universidade, e então um link para o site da nossa firma, com minha foto e biografia claramente visíveis. Zoe Chin, fundadora e arquiteta principal, Chin Architecture and Design. O chat entrou em completo caos. Tia Sharon, não entendo. Quando isso aconteceu? Tio Mike, o site dela diz que ela fundou a empresa há 5 anos. Brett, espera. Ela projetou o Centro Cívico Harrison. Esse prédio ganhou prêmios. Mãe, Zoe, por que você não nos contou? Pai, isso não pode estar certo. Você trabalha para um escritório de arquitetura, não administra um. Madison, estou tão confusa. Rolei pelas 64 mensagens cheias de confusão, descrença e pedidos de explicação. Então digitei uma resposta simples. As informações no site são precisas.
Eu fundei meu escritório há 5 anos, atualmente empregando 62 pessoas. A entrevista para Pacific Design Magazine está marcada para amanhã. Enviei e coloquei o celular com a tela virada para baixo na mesa. Ele vibrou por 30 segundos seguidos. As mensagens diretas chegaram em seguida. Madison, Zoe, eu não fazia ideia. Por que você não contou nada? Isso é incrível. Claro que você está convidada para o casamento. Vou te enviar os detalhes do convite por e-mail. Mãe, você nos deixou pensar que estava lutando. Nos fez nos preocupar com você. Por que esconder isso? Pai, precisamos conversar. Isso é inaceitável. Família não guarda segredos assim. Sharon, eu dizia para todo mundo que você mal estava se virando. Pareço uma idiota. Brett, cara, você está arrasando. Por que esse ato de humildade? Não respondi a nenhuma dessas mensagens. Em vez disso, fui almoçar com minha equipe, comemoramos o contrato do empreendimento à beira-mar e voltei para uma tarde de trabalho de design que realmente importava. À noite, meu celular já registrava 93 chamadas perdidas. Finalmente, atendi quando minha mãe ligou pela 7ª vez. Zoe, finalmente. Estamos tentando falar com você o dia todo. Eu estava trabalhando. O que vocês querem? O que eu quero? Preciso entender por que você mentiu para nós durante anos. Eu não menti nenhuma vez. Você acha que estava trabalhando para outra pessoa. Você nunca disse que era dona de um escritório. Eu contei que comecei minha própria firma há 5 anos na festa de aniversário do tio Mike. Você disse, que legal, querida. E mudou de assunto para a promoção do Brett. Silêncio. Não lembro disso. Eu também contei para o papai sobre o projeto do Centro Cívico 2 anos atrás. Ele disse que parecia que eu estava levando a arquitetura mais a sério e que talvez eu ainda tivesse uma carreira de verdade. Mas você nunca nos corrigiu. Nunca explicou o quão bem-sucedida eu realmente era. Mãe, tentei explicar nos primeiros 3 anos. Toda vez que eu era ignorada, tratada com paternalismo ou me diziam que a arquitetura não era uma carreira de verdade como direito, então parei de explicar. Mesmo assim, construí minha empresa. Suas suposições sobre meu fracasso não eram minha responsabilidade. Isso não é justo. Você dirigia um carro antigo. Morava em um apartamento pequeno. Se vestia como alguém que valoriza a função acima da aparência. Como alguém que não precisa ostentar riqueza para validação. Mantive minha voz firme. Eu me visto profissionalmente para os clientes. Moro em um apartamento que atende minhas necessidades. Dirijo um carro confiável. Nenhuma dessas coisas indica fracasso. Você apenas decidiu que sim. Madison se sente horrível. Ela quer você no casamento agora. Tenho certeza que sim. Você vai? Olhei minha agenda. O casamento era no sábado, o mesmo dia da cerimônia de início do nosso projeto de renovação do museu. Um projeto que levava 2 anos para sair do papel. Um contrato de 47 milhões. Um design no qual coloquei meu coração. Tenho um compromisso profissional naquele dia. Zoe, é o casamento da sua prima. Família vem primeiro. Família realmente vem primeiro. É por isso que eu teria apreciado ser incluída quando a lista de convidados foi feita. Mas Madison deixou claro, apenas familiares bem-sucedidos. Ela não achou que eu me qualificava. Eu respeitei essa decisão. Ela não sabia. Nenhum de nós sabia. Você não sabia porque nunca perguntou. Você assumiu. E agora quer que eu mude meus compromissos profissionais porque essas suposições se mostraram erradas. Parei. Não, mãe. Não vou ao casamento, mas por favor, dê meus melhores desejos a Madison. Você está sendo mesquinha. Estou sendo profissional. Há diferença. Desliguei antes que ela pudesse responder. A entrevista para Pacific Design Magazine aconteceu na terça-feira, como programado. A jornalista era inteligente e fez perguntas excelentes sobre princípios de design sustentável e a integração de elementos naturais na arquitetura urbana.
O fotógrafo registrou fotos minhas nos projetos atuais, no escritório, com minha equipe revisando plantas e maquetes. Sua história é fascinante, disse Amanda ao final. De desistente de direito a arquiteta premiada. Que jornada! Eu não desisti, respondi. Apenas redirecionei. Ela sorriu. Adorei. Posso usar isso? Claro. O artigo seria publicado em 2 semanas, em sintonia com a edição anual sobre estrelas em ascensão. Minha coordenadora de relações públicas já tinha agendado entrevistas de acompanhamento com outras 3 revistas de design. Enquanto isso, o caos familiar continuava. O grupo havia se transformado em uma câmara de eco de confusão e recriminações. Pessoas discutindo sobre quem sabia de quê, quando deveriam ter percebido, porque eu havia sido tão reservada. Madison postou uma longa mensagem pedindo desculpas, dizendo que havia sido mal informada sobre minha carreira e que eu estava absolutamente convidada para o casamento, que fariam espaço para mim. Não respondi. Na quarta-feira, meu pai apareceu no meu escritório. Minha assistente parecia insegura. Senhorita Chun, seu pai está aqui sem agendamento. Ele disse que é importante. Pode mandar entrar. Meu pai entrou lentamente no meu escritório de canto, observando as janelas do chão ao teto, os modelos arquitetônicos expostos em prateleiras sob medida, os prêmios pendurados nas paredes, a vista da cidade que custava $8.000 só de aluguel por mês. Este é o seu escritório. Sim. É impressionante. Obrigado. Ele se sentou na cadeira de cliente à frente da minha mesa. Vim me desculpar. Certo. Só isso? Abracei as mãos sobre a mesa. O que você quer que eu diga, pai? Você está aqui para se desculpar por 8 anos ignorando minha carreira, por assumir que eu havia falhado porque escolhi um caminho diferente do que você queria. Por apoiar a decisão da Madison de me excluir do casamento dela porque eu não era bem-sucedida o suficiente. Sim, você deveria se desculpar. Então, estou ouvindo. Ele olhou para as mãos. 62 anos, advogado bem-sucedido, um homem que construiu toda a sua identidade em conquistas profissionais. E não conseguia olhar nos olhos da filha. Eu estava errado, disse finalmente. Sobretudo. Eu queria que você fosse advogada porque eu sou advogado. Queria que você seguisse meu caminho porque eu entendi aquele caminho. Quando você escolheu a arquitetura, eu vi como rejeição. Não era rejeição. Era autoconhecimento. Sei disso agora. Mas por anos, disse a mim mesmo que você tinha cometido um erro, que havia abandonado algo seguro por algo instável. Convencei-me de que você estava lutando, para sentir-me justificado na minha decepção. Funcionou? Sentir-se justificado fez você feliz? Não. A voz dele quebrou. Isso me fez perder 8 anos da sua vida real, 8 anos de conquistas que eu deveria ter celebrado, e me fez apoiar minha sobrinha ao te excluir de um casamento da família porque concordei com a avaliação dela de que você não era bem-sucedida. Fiquei em silêncio, deixando-o sentar com essa realidade. O Centro Cívico continuou, eu pesquisei. Ganhou o Prêmio Regional de Excelência em Design. Está sendo usado como estudo de caso em programas de arquitetura sustentável. Você projetou aquilo e, quando me contou, eu desconsiderei. Sim. E este escritório, 62 funcionários, múltiplos projetos premiados, receita que provavelmente supera meu escritório de advocacia por uma margem significativa. Eu não comparo sucesso por receita, mas agora comparo. E mesmo pelos meus próprios critérios estreitos, você superou tudo o que eu esperava que você alcançasse no direito. Só que fez isso em um campo que eu não respeitava o suficiente para notar. Ele ergueu os olhos, finalmente encontrando os meus. Você pode me perdoar? Considerei a pergunta cuidadosamente. Ainda não sei. O perdão não é algo que posso fabricar sob demanda. Você passou 8 anos acreditando que eu era um fracasso. Não se apaga isso com um pedido de desculpas. O que eu posso fazer? Comece realmente aprendendo sobre o que eu faço. Não apenas agora que você sabe que sou bem-sucedida, mas entendendo de verdade por que a arquitetura importa para mim. Porque esse caminho, mesmo sendo diferente do seu, foi o certo. Eu gostaria disso. E pai, pare de medir amor por conquistas.
Pare de tornar a inclusão na família condicional a métricas de sucesso. Madison aprendeu isso de algum lugar. Observando como nossa família funciona, como valorizamos as pessoas pelas carreiras e conquistas, e não pelo caráter. Ele assentiu lentamente. Você está certa. E eu contribuí para essa cultura. Sim, você contribuiu. Você vai ao casamento? Madison realmente quer você lá agora. Tenho a cerimônia de início do projeto de renovação do museu. Está agendada há 6 meses. Não vou cancelar compromissos profissionais porque a percepção de Madison sobre meu valor mudou. Ela cometeu um erro. Fez uma escolha baseada nos valores que nossa família ensinou a ela. Não há culpa por isso, mas também não vou recompensar essa decisão abandonando tudo só porque, de repente, sou considerada digna. Meu pai se levantou, preparando-se para sair. Na porta, fez uma pausa. Para o que vale, tenho orgulho de você. Eu deveria ter dito isso 8 anos atrás. Deveria ter dito todo ano desde então, mas estou dizendo agora. Obrigada. Depois que ele saiu, fiquei sentada no meu escritório por um longo momento, olhando para a cidade que eu ajudara a moldar, um edifício de cada vez. O casamento era no sábado. Passei o dia na cerimônia de início da obra do museu, usando capacete e segurando uma pá cerimonial, cercada por membros do conselho da cidade, diretores do conselho do museu e a equipe do cliente que confiou em mim para realizar sua visão. O diretor do museu fez um discurso sobre inovação arquitetônica e preservação cultural. O prefeito falou sobre investimento comunitário e desenvolvimento sustentável. Então me chamaram ao púlpito. Este edifício permanecerá por gerações, disse, olhando para a multidão reunida no canteiro de obras. Ele abrigará arte e história, educará crianças, inspirará criatividade. Esse é o privilégio da arquitetura, criar espaços que nos sobrevivem, que servem comunidades que nunca conheceremos. Tenho a honra de fazer parte desse legado. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Quebramos o chão juntos, as pás virando a terra que se tornaria fundação, paredes, salas, uma estrutura com propósito e permanência. Meu celular vibrava no bolso durante toda a cerimônia. Mensagens do grupo da família, presumi. Não conferi. A celebração depois aconteceu em um restaurante no centro. Minha equipe inteira compareceu, junto com os stakeholders do cliente, os parceiros de construção e os representantes da cidade. Brindamos ao projeto, compartilhamos histórias sobre o processo de design, discutimos desafios e inovações futuras. Meu gerente de projetos levantou o copo em minha homenagem. A Zoe provou que largar a faculdade de Direito foi a melhor decisão que já tomou. Todos riram. Eles conheciam a minha história, a versão verdadeira, não a narrativa familiar. Sabiam que eu escolhi esse caminho deliberadamente, construí essa firma intencionalmente e alcancei o sucesso nos meus próprios termos. Finalmente conferi meu celular por volta das 21 horas. O grupo da família estava em silêncio há horas. A última mensagem era de Madison, postada às 16h30. Cerimônia linda. Queria que você pudesse ter estado em ambas. Ela havia incluído uma foto, não do casamento dela, mas da minha cerimônia de início da obra. Alguém havia encontrado a transmissão ao vivo que o museu tinha postado online. A imagem mostrava-me no púlpito, capacete na cabeça, o horizonte da cidade atrás de mim, no meio de um discurso sobre legado arquitetônico. Abaixo, uma única mensagem do meu pai. É assim que o sucesso se parece. Lamento ter demorado tanto para enxergar. A matéria da Pacific Design Magazine foi publicada 2 semanas depois, Estrelas em Ascensão na Arquitetura. Zoe Chun sobre design sustentável e segundas chances. O artigo detalhava minha saída da faculdade de Direito, o início da carreira em arquitetura e a fundação do meu escritório. Citava-me extensivamente sobre filosofia de design, sobre criar espaços que servem às comunidades, sobre a responsabilidade que os arquitetos carregam. A frase escolhida para a manchete veio da minha descrição ao sair da faculdade de Direito. Eu não desisti. Redirecionei para algo que importava mais para mim do que as expectativas dos outros. Minha mãe ligou menos de 1 hora após a publicação. Todos estão comentando este artigo. Meus amigos, nossos parentes, pessoas da igreja. Todos perguntam por que nunca mencionamos seu sucesso. O que você diz a eles?
Não sei o que dizer, Zoe. A verdade nos faz parecer terríveis. Então talvez conte a verdade de qualquer forma. Ela ficou em silêncio por um momento. Li o artigo inteiro 3 vezes. Você falou sobre sua filosofia de design, sua equipe, seus projetos. Mencionou sua educação e carreira inicial, mas nunca falou da família. Nenhuma vez. Não. Isso foi deliberado, não foi? Sim. Minha família não moldou minha carreira. Minhas escolhas moldaram. Meus mentores moldaram. Minha equipe moldou. Por que eu mencionaria pessoas que desconsideraram esse caminho desde o início? Isso é duro. É honesto. Abaixei um pouco o tom. Mãe, eu te amo. Amo papai, a Madison e todos eles. Mas meu sucesso profissional não é algo que vocês possam reivindicar. Vocês não apoiaram essa jornada. Ativamente a desencorajaram. Não podem reescrever essa história agora que o resultado é bom. E agora? Vamos apenas fingir que os últimos 8 anos não aconteceram? Não, reconhecemos. Aceitamos que vocês acreditavam que eu estava falhando e me trataram de acordo. Reconhecemos que o amor de vocês era condicional a métricas de sucesso que vocês mesmos definiram. E então decidimos se queremos construir algo diferente daqui para frente. E você quer construir algo diferente? Olhei ao redor do meu escritório, os modelos arquitetônicos que criei, a equipe que contratei, os projetos que vão nos sobreviver. Eu já construí algo diferente e disse. A questão é se vocês estão interessados em fazer parte da minha vida real ou apenas da versão dela que se encaixa na narrativa de vocês. No dia seguinte, Madison ligou. Li o artigo disse, sem rodeios. E preciso me desculpar. De verdade. Não aquela coisa performativa no grupo da família. Certo. Eu te excluí do meu casamento porque achei que você não era bem-sucedida. Porque me ensinaram que sucesso se parece de uma certa maneira, diplomas, títulos, cargos corporativos. Você não se encaixava nessa imagem. Então, eu te ignorei. Sim. Mas eu deveria ter perguntado. Deveria ter sentido curiosidade sobre o que você realmente estava fazendo, em vez de assumir. E definitivamente não deveria ter anunciado no grupo da família que só estava convidando familiares bem-sucedidos. Isso foi cruel, mesmo que eu não tivesse entendido na época. Foi honesto, eu disse. Cruel, mas honesto. E, sinceramente, respeito isso mais do que uma inclusão falsa teria sido. O casamento foi lindo, disse Madison, baixinho. Mas todos continuavam falando sobre a sua cerimônia de início da obra, sobre o projeto do museu, sobre o quão impressionante é o seu escritório. Meu casamento acabou sendo sobre a sua ausência, e não sobre a minha presença. Sinto muito que isso tenha acontecido. Não sinta. Eu mereci. Passei semanas planejando um casamento para mostrar familiares bem-sucedidos e, no fim, acabei excluindo o mais bem-sucedido. Isso é justiça poética. Ri, apesar de mim mesma. E a vida de casada? Boa. Muito boa, na verdade. David é solidário e gentil. Estamos construindo algo real juntos. Ela fez uma pausa. Eu quero isso com você também. Não a parte do casamento, obviamente, mas a parte do relacionamento real. Podemos recomeçar? Posso realmente conhecer quem você é, em vez de quem eu imaginei que você fosse? Eu gostaria disso. Legal. E também quero contratar seu escritório. Como assim? David e eu estamos comprando uma casa, nova construção. Eu olhei seu portfólio e seus projetos residenciais são incríveis. Quero que você projete nossa casa. Madison, você não precisa. Não estou fazendo isso para compensar o casamento. Estou fazendo porque você é uma arquiteta incrível e quero morar em um espaço que você criou. Além disso, egoisticamente, quero trabalhar com você, aprender como você pensa, como você aborda o design, ver o que perdi durante todos esses anos. Abri meu calendário de projetos. Me envie os detalhes da propriedade. Vamos agendar uma consulta. Obrigada, Zoe, por isso, por tudo, por ter sucesso apesar de nós, não por causa de nós.
Isso é realmente inspirador. Depois que desligamos, fiquei pensando nisso por um momento. Apesar de nós, não por causa de nós. Foi o reconhecimento mais honesto que alguém da minha família já ofereceu. 3 meses depois, eu estava na futura sala de estar de Madison e David, que ainda era apenas fundação e estrutura, revisando os projetos preliminares com eles. Madison fez perguntas inteligentes sobre linhas de visão e luz natural. David queria entender os materiais sustentáveis que estávamos incorporando. Esta posição da janela, disse Madison, apontando para as plantas, enquadra perfeitamente a vista da montanha. Como você sabia? Passei 3 horas na propriedade em diferentes horários do dia, observei como a luz se movia, onde as vistas se abriam, como o espaço se sentiria em diferentes estações. Bom design é sobre entender como as pessoas vão viver em um espaço, não apenas como ele parece no papel. É isso que o artigo dizia sobre o seu método. E é nisso que eu acredito. Trabalhamos pelo restante da revisão do projeto, fazendo ajustes, refinando detalhes. No final, Madison me acompanhou até o carro. A família está melhor, disse ela. Entendendo você melhor. O papai fala sobre seus projetos durante o jantar agora. A mamãe se gaba de você para as amigas. É como se estivessem te vendo pela primeira vez. Eles estão me vendo pela primeira vez. A questão é se conseguirão sustentar essa visão ou se vai desaparecer quando a novidade passar. Acho que vão sustentar. Você nos mudou. Fez a gente questionar nossas definições de sucesso. Eu não mudei você. Apenas recusei mudar a mim mesma para me encaixar nas suas definições. Você mudou a si mesmos. Ela me abraçou antes de eu entrar no carro. Obrigada por projetar nossa casa e por não desistir totalmente da família, mesmo quando nós te demos todos os motivos para isso. Família é complicada, eu disse. Mas vale a pena tentar construir algo real quando as pessoas estão dispostas a fazer o esforço. Dirigi de volta ao meu escritório. Não o apartamento modesto, mas o escritório de verdade, aquele que eu havia parado de esconder. Tinha uma revisão de projetos em 1 hora, uma reunião com um cliente depois e um jantar de celebração pela promoção de um membro da equipe. Meu celular vibrou com uma mensagem do grupo da família. Meu pai havia postado uma foto de uma conferência de direito, onde alguém apresentava um estudo de caso sobre arquitetura cívica. Meu centro cívico Harrison estava em destaque. Momento de pai orgulhoso, ele escreveu. Eles não sabem que ela é minha filha, mas eu sei que foi uma pequena coisa. Mas era real. E verdadeira.